Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre um outro bloco, que se chama demultiplexador, que vai fazer exatamente o oposto do que o meu multiplexador realiza. Nesse contexto, ele recebe dados de uma única fonte e ele tem a capacidade, ele tem a função de direcionar esses dados para diferentes saídas, certo? Sempre para uma saída por vez, a depender do meu sinal de seleção. Então, por exemplo, se eu recebo dados de E, esse dado ele pode ser transferido para a saída S3, ou pode ser transferido para a saída S2, ou para S0, ou para S1, a depender dos valores de C1 e C0. Nesse contexto, nós vamos trabalhar naquela mesma abordagem. Se C1 e C0 ambos forem 0, eu estou selecionando a saída S0. Se ambos forem 1, eu estou selecionando a saída S3. Se eu tiver um 0, eu estou selecionando S2 e assim por diante. Legal? Então, esse aqui é um exemplo de um demultiplexador 1 para 4. Nesse contexto, para a gente realizar o projeto desse carinha aqui é muito mais simples do que o outro, tá? Vocês vão verificar o porquê. Note que essa entrada ela é redirecionada apenas para uma saída por vez, tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem como entradas C1, C0, né? E como saídas, eu tenho S3, eu tenho S2, eu tenho S1 e eu tenho S0. E aí eu tenho as combinações possíveis: 00, 01, 10 e 1. Tá? Se eu tiver 00, o que é que eu quero que ele aconteça aqui? Que S3 seja 0, que S2 seja 0, que S1 seja 0 e que S0 receba o valor que está na entrada E. É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se eu coloco 01 em C1, C0, eu quero que o E seja redirecionado para S1. Ou seja, eu quero que essas saídas aqui sejam apresentadas. Que essas saídas sejam apresentadas, tá? Se for um 0, que seja apresentado isso aqui. E se for um 1, que seja apresentado isso aqui. Então, notem, isso parece bastante com aquele código totalmente decodificado, né? Só que aqui a gente está deixando o E também dentro aqui das minhas saídas. Agora, como é que eu faço um projeto de um circuito como esse? Como eu trabalho e faço um projeto de um circuito como esse? De forma muito elementar. Eu vou pegar cada uma dessas colunas e realizar um projeto distinto. Então, por exemplo, se eu pego o meu S3, eu vou dizer que o meu S3 vai ser igual a quem? A soma dos minitermos para os quais minha saída é 1, né? Que nesse caso aqui, ó, eu utilizo o próprio E. Então, ó, nesse caso específico, né? O que é que eu teria se eu fosse fazer aquela forma genérica, aquela forma mais ampla? Eu teria, ó, C1 barra C0 barra end 0, C1 barra C0 end 0, C1 C0 barra end 0, C1 C0 end E. Então vocês observam que esses zeros aqui, ó, estão eliminando esses minitermos. Logo, eu vou ter que essa saída aqui vai ser C1 C0 end E. Legal? Fazendo isso para as demais saídas, né? Eu teria o quê? Eu teria para esse cara aqui, ó, eu teria o meu S2, que seria igual a C1, C0 barra end E, né? Eu teria aqui, ó, o meu S1, que seria dado por C1 barra C0 end E. E finalmente, né, eu teria aqui o meu S0, que seria dado por C1 barra C0 barra end E. Simples, muito mais simples, concorda? Para fazer o projeto. E aí, o que a gente observa aqui é o funcionamento do meu demultiplexador. Então, notem, se C1 for igual a 1, né, vamos supor o seguinte, só para mostrar como é que isso vai funcionar, né? C1, C0, vamos supor que seja igual a 1 e 1. Se isso acontecer, né, esse cara aqui, ó, ele vai resultar para 1. Né? 1 end 1 dá 1. 1 end E dá E. Então, S3 vai ser igual a E, que é o que eu esperava. Para os outros casos, observe que eu sempre tenho pelo menos uma das entradas barradas. E se as entradas eu estou considerando iguais a 1, né, a entrada barrada vai ser 0 e vai eliminar os demais. Então, eu teria 0 aqui e 0 aqui, que é o que eu tenho nessa primeira coluna.
Vocês podem observar isso com mais calma, tá? Olhando coluna a coluna. Sempre assistam, pessoal, esses vídeos, escrevendo no papel, né? Coloquem as coisas, descrevam com um pouco mais de calma, tá? Então, o meu demultiplexador, ele é um circuito que vai ter características muito semelhantes ao circuito multiplexador. Primeiro que, olha só, eu preciso de um gerador de minitermos, certo? E depois eu tenho um habilitador com E para cada uma das minhas saídas, certo? Então, a implementação interna ela é composta de quê? Um circuito gerador de minitermos e depois um circuito habilitador, mas a diferença é que no multiplexador, o habilitador ele trabalha com as entradas de dados. Nesse caso aqui, ele continua trabalhando com a entrada de dados, mas a entrada é apenas uma. Tá legal? Então, eu tenho várias saídas aí para o meu circuito, né? De forma semelhante, no meu demultiplexador, eu posso trabalhar com expansão e com redução. Então, ó, por exemplo, se eu pego um demultiplexador 1:4, né? Então, eu tenho uma entrada E e 4 saídas aqui, que agora vocês já sabem as expressões, né? S3, considerando aqui C1, C0, eu tenho S3 vai ser igual a C1, C0, E, né? S2, que vai ser igual a C1, C0 barra E. S1, que vai ser igual a C1 barra C0 E. E finalmente S0, que vai ser igual a C1 barra C0 barra E. Certo? Então, eu posso trabalhar e combinar multiplexadores mais simples para criar um mais complexo. E a regra que a gente vai usar é a mesma. É a mesma. Começa pela interface. Começa sempre pela interface, tá? Então, ó, vamos supor que eu queira trabalhar apenas com demux 1:2 e gerar esse tipo de comportamento. Um demux 1:2, se eu olhar apenas para a entrada de dados, né? Na primeira coluna, eu teria apenas um demux 1:2. Então, aqui, ó, esse lado já estaria ok. O que é que não estaria? Minhas saídas. Então, notem que aqui a gente está expandindo a quantidade de saídas, né? Então, para eu chegar em 4, eu vou precisar de quê aqui? De mais 2 na segunda coluna, né? 1:2. Então, aqui sim, eu passo a ter 4 saídas, né? Que eu vou dar o nome de S3, S2, S1, S0, tá? E aí, obviamente, ó, como só tem uma entrada, isso aqui estaria conectado dessa forma. Aí resta, quem é o bit mais significativo e qual é o bit menos significativo. Aí, novamente, pessoal, olha só. Na forma que eu organizei aqui minhas saídas, o que é que eu tenho? Essa chave de seleção, ela, se for 1, ela está selecionando entre 3 e 2. Se for 0, entre 0 e 1. Então, se eu pensar isso em 2 bits, né, vocês vão identificar que isso aqui vai ser igual ao meu C1. Eu estou relacionando isso ao bit mais significativo da minha palavra de seleção. Tá? E, contrapartida, isso aqui será o C0. Legal? Então, lembrem, prestem muita atenção nisso. No caso lá do multiplexer, né, o meu bit mais significativo, ele geralmente estava à direita, né? Ele estava lá muito próximo da saída. Nesse caso aqui, ele está à esquerda, para esse caso, para seguir essa sequência aqui de portas. Legal? Se vocês mudarem isso aqui, essa ordem, né? Se botarem uma ordem diferente, obviamente essas chaves vão ser modificadas. Então, tomem muito cuidado na hora de estarem definindo. Então, sempre que definirem isso aqui, façam alguns testes. Verifiquem. 1, 0. O que é que acontece? 1, eu estou selecionando aqui. 0, eu estou selecionando esse cara. E 1, 0, de fato, eu queria estar selecionando o meu S2. Legal? Da mesma forma, a parte de redução, ele vai funcionar. Então, se você tem um demux 1:4, e eu quero reduzir esse cara aqui, ó, para um demux 1:2, então eu tenho que limitar essa chave de seleção para ter apenas uma entrada, né? Então eu posso fazer aquelas mesmas combinações, olha. Se eu der um curto, eu estou selecionando entre... desculpa aqui, né? Eu desenhei aqui errado.
E aqui eu tenho apenas uma entrada e quatro saídas. Tá? Minhas duas chaves de seleção. Então, notem, se eu colocar aqui um curto, eu estou selecionando entre S0 e S3. Né? Se eu colocar aqui, olha, isso aqui ligado em terra, ou seja, 0 aqui, eu estou selecionando entre 00 e 01. Só esse bit de seleção aqui que eu posso variar, não é verdade? Então, ó, aqui eu estou selecionando esses dois carinhas aqui. E assim por diante, tá? Então, da mesma forma que a gente trabalhou lá com os multiplexadores reduzindo, a gente trabalha com os demultiplexadores, né? Um fato adicional que eu vou colocar aqui, tá? Que funciona também para multiplexadores, seria o quê? Imagine que eu tivesse, então, olha, um demulson para 8 e quisesse trabalhar com redução em cima dele. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 2, 3, 4. Tenho minhas 8 entradas, minhas 8 saídas aqui, que vai do S7 até o S0. E aqui eu tenho 3 bits de seleção. Então, ó, da mesma forma, se eu quiser reduzir esse cara, o raciocínio é o mesmo. Se eu quero reduzir ele para 1, para 2, eu preciso de uma chave de seleção. Então, eu tenho que mexer nessas três aqui, ajustar, para que eu tenha apenas uma entrada de dados, como por exemplo, fazendo isso aqui. No momento que eu faço isso, quando eu coloco 0 nessa entrada de seleção, eu estou colocando 0, 0, 0, selecionando essa saída. Se eu colocar 1, estou colocando 1, 1, 1 e estou selecionando essa saída. Legal? Então é idêntico, tá? Mas obviamente, eu posso tentar reduzir esse cara aqui para um dispositivo 1 para 4. Certo? E aí, nesse caso, eu tenho que reduzir de 3 para 2 entradas de dados. E novamente, a gente pode fazer várias e várias combinações nesse contexto. Uma delas, eu posso dar um curso nesses dois e dizer, essas são minhas duas chaves de seleção. E aí eu tenho que observar quais são as 4 saídas que são acessíveis com as 4 variações possíveis de entrada. Certo? Então, por exemplo, se eu coloco 0 e 0, qual é a chave que está sendo selecionada? Aí você vem, 0 aqui, eu estou colocando 0, 0 e 0. Então, eu estou selecionando esse 0. Legal. E se eu colocar 0 e 1? Você vai dizer, estou colocando 0, 0 e 1. Então, estou selecionando o meu S1. Ok. Se eu colocar, então, 1 e 0. Olha só, essas duas aqui já foram selecionadas. Né? Quando eu coloco 1 e 0, estou colocando 1, 1, é um curto, olha, e 0. Certo? Então, quem é o 1, 0? É o meu S6. Tá certo? E se você colocar 0, 0 e 1, você chegaria no teu S7. Tá certo? Então, sempre observem, sempre tomem muito cuidado quando fizerem uma redução para saber qual saída ou quais saídas, quais entradas, se for no caso do multiplexador, elas são acessíveis, né? Você tornou elas acessíveis, dado os bits de entrada de seleção que você pode utilizar. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, tá? E nos vemos no próximo vídeo.